Todo padrão de comunicação massivo parece spam. Configure 100% os DNS. Se ele não tem uma boa caixa postal, uma boa reputação, o e-mail dele vai ter uma baixa entrega e uma baixa taxa de visualização. Seja bem-vindo ao Cellcast, um podcast para falar sobre marketing, sobre estratégias, e hoje a gente vai falar sobre como aumentar a entregabilidade dos seus e-mails na sua estratégia de marketing digital. Estou aqui hoje com Ed Paulo Zanella, nosso CEO do Cellflux, e eu, Alisson Gonçalves, Head de Marketing aqui do Cellflux. Muito prazer, Ed Paulo. Hoje a gente vai conversar sobre algumas fases para a gente aumentar essa entregabilidade no nosso e-mail. Tudo bem contigo? Tudo bem, Alisson. Então, hoje vamos detalhar tudo o que nós precisamos fazer aí para aumentar a entregabilidade, como tu falou. E se você ficar até o final desse episódio, eu tenho certeza que suas campanhas vão aumentar a entregabilidade e também você vai ter, naturalmente, por consequência, mais vendas. Então, fique com nós até o final. Perfeito. Eu sempre gosto de contextualizar, né? O pessoal às vezes não entende o que realmente pode, o que faz aumentar uma entrega de e-mail. E o principal motivo que atrasa essa entregabilidade é o spam. Eu queria que tu, como especialista nessa área, programador e desenvolvedor nessas etapas, explicasse pra gente o que é o spam e o que leva aos e-mails caírem nessa parte de spam. Perfeito. Nós vamos trabalhar aqui uma linguagem talvez um pouco mais técnica. Se você tiver um pouco de dúvidas, pode deixar nos comentários depois. Eu, como programador, vou tentar explicar de uma forma didática, mas mais mostrando lá por baixo do capô. E tenho certeza que, pegando as dicas, o nosso estrategista que está escutando vai entender e vai aplicar. A questão do spam é que o algoritmo, tanto as redes sociais têm algoritmo, né, que ficou popular, quanto as caixas postais, o Gmail, Hotmail, Yahoo, eles têm lá um algoritmo para decidir se aquele conteúdo que está chegando lá é ou não é um spam. Ou seja, se é uma mensagem que vai incomodar o usuário de forma que não deveria, digamos, é uma poluição gerando dentro da caixa postal, ou se de fato é um conteúdo relevante para aquela pessoa. E tem alguns sinais que eles tentam mapear, geralmente é rede neural, é inteligência artificial, que baseado em alguns padrões, ela tenta classificar como spam, como não spam. O que nós temos que fazer, que eu vou passar algumas dicas aqui, depois, nós temos que tentar enquadrar como uma mensagem direcional. Então, não é uma mensagem em massa, tem que fugir da ideia de mandar uma mensagem em massa. Um newsletter, né, que não é personalizado para aquela pessoa, é em massa para todo mundo. Então, a gente tem que fugir desse padrão de comunicação em massa. Todo padrão de comunicação massivo parece spam. Imagina lá o lado do Gmail, né? Ele vai lá de uma caixa postal específica, de um IP específico, e recebe 100 mil e-mails com a mesma mensagem, exatamente o mesmo título, o mesmo corpo. Está na cara que é spam, né? Spam na visão da plataforma. Pode até ser por exemplo, um convite para o lançamento, mas ele não vai entender que é um convite personalizado, que tu conhece aquela pessoa. Ele vai entender como uma comunicação em massa, uma estratégia de vendas em massa. E daí ele vai classificar ou como spam, ou às vezes lá como publicidade, que daí cai naquela outra abinha e a pessoa... Promoções, que muitas vezes não vai ver por causa que é uma comunicação que não é importante. Porém, quando tu manda um código, por exemplo, de recuperação de senha, geralmente cai na página principal. Por quê? Porque aquilo é importante, que só serve para aquela pessoa. É uma comunicação individual e individualizada. É diferente para cada pessoa que recupera a senha. Então é esse comportamento em massa que nós trazemos na comunicação do marketing digital, no caso, comportamento individualizado na massa, que nós trazemos para o mercado digital para aumentar a entregabilidade. Sem falar, é claro, da questão de configurações de DNS, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso depois. Mas então, Alisson, o maior segredo para conseguir aumentar a entregabilidade e a abertura dos e-mails é usar informações pessoais dentro do corpo do e-mail. Tanto no assunto, você pode botar: oi, João, o nome da pessoa, né? Oi, Pedro. Oi, Antônio. Aqui está o que você me pediu. Aqui está o acesso para você entrar no nossa live ao vivo. Antônio, estamos entrando ao vivo. Estamos esperando você. Então, usar o nome da pessoa já no assunto do e-mail é uma das estratégias para deixar os e-mails individualizados, mesmo que seja uma comunicação em massa, né? Vai mandar para os mesmos 100 mil leads, porém cada um tem o seu nome diferente no assunto, são e-mails diferentes, né, entre eles. Quando o algoritmo bater, não é tudo igual, não é 100 mil e-mails igual da mesma conta, são 100 mil e-mails diferentes, cada um diferente do outro. E no corpo da mensagem, já passando, né, uma informação mais clara, também começar sempre a carta, o e-mail, com o nome da pessoa. Oi, Antônio, eu sei que você se cadastrou aqui no nosso evento, então estou te mandando o link abaixo, clique e entre na live. Oi, Antônio, estamos entrando ao vivo, clique abaixo e entre que estamos esperando. Então, usar o nome da pessoa, primeiro o nome de preferência, né, para fazer a comunicação. Outra coisa interessante é no final do e-mail colocar
o e-mail da pessoa que está sendo enviada. Esse e-mail foi enviado para o e-mail do cliente, que vai fazer com que cada e-mail seja diferente. E tu sabe para qual caixa postal está enviando. Sendo enviado. Isso não faz diferença nenhuma para quem recebe, porém faz diferença para o algoritmo da caixa postal que analisa. Porque daí ele sabe que tu está enviando, que o destinatário é conhecido, e é interessante colocar lá para o e-mail tal, do fulano de tal, no de Paulo Zanella. Então, coloca lá o nome completo. Então, começa a mensagem com o nome, só o primeiro nome, e termina a mensagem lá no rodapé com o nome completo. Também, ainda falando em aumentar a entregabilidade e a reputação dessa caixa postal, na assinatura do e-mail, coloque lá endereço, coloque o site, coloque redes sociais, coloque esses CTAs já na assinatura do e-mail dentro do Cellflux, né? Tu vai lá e configura a caixa postal com todas as assinaturas, inclusive o endereço. Quando vai colocar o endereço, não precisa colocar o endereço com rua e número, para não ficar, talvez, em massa, uma comunicação tão pontual. Mas pelo menos estado, cidade, né? Bairro. Então, isso ajuda muito na entregabilidade, porque é praticamente uma obrigação, quando tu dispara um e-mail comercial, tu colocar o endereço da empresa que está disparando, o site da empresa, telefone da empresa, de contato. Tudo isso faz com que a entregabilidade aumente. Estou falando aqui, inicialmente, Alisson, essa dica que é a mais simples de todas, porque é fácil de fazer dentro do Cellflux, você pode botar no assunto, personalizar, né, o assunto, pode personalizar toda a mensagem com informações do lead, e isso vai aumentar de imediato já a entregabilidade. E agora, na sequência, a gente vai entrar na parte mais técnica, falando de outros assuntos que são mais relacionados a boas práticas. Perfeito, perfeito. E é muito bacana entender isso, porque, por exemplo, lá dentro da ferramenta a gente tem várias personalizações que o cara pode colocar no e-mail dele. Por exemplo, como tu mencionou, quando a gente fala de envios em massa, todo mundo tem uma base muito grande de leads, precisa se comunicar com elas. Ainda mais quando a gente fala de lançamento, de perpétuo, que tudo acontece ali muito rápido. Então, lá dentro da ferramenta, a gente tem as escritas automáticas, que com um clique a pessoa consegue copiar o primeiro nome da pessoa, colar no e-mail e construir aquela jornada ali, aquela comunicação. Então, dentro da Cellflux, a gente já facilita isso para o cliente, para o usuário, para que ele consiga personalizar, enviar em massa e ter essa comunicação com uma maior taxa de entrega dentro do serviço, né? E agora a gente indo para esse lado mais técnico, porque é importante, muitas pessoas acham que é complicado fazer, é difícil, não quero fazer, não tem tanta importância, mas se a gente não tem um DNS muito bem configurado, com certeza, um e-mail não vai ser entregue, vai cair em spam, não vai nem ser enviado muitas das vezes. E eu queria que tu pontuasse algumas coisas ali, alguns tópicos que tu enxerga que são muito importantes nessa configuração desse DNS. Então, nós vamos falar aqui hoje de 4 tópicos que são super importantes. Nós já falamos de como organizar a mensagem para personalizar essa mensagem em massa, que é rápido de fazer, a implementação é muito simples e funciona muito. O segundo tópico é configurar os DNS corretamente. Se você não tem os DNS configurados corretamente, não adianta você fazer uma copy, não adianta você personalizar, não está relacionado ao que você manda e nem a quantidade de e-mails que manda. Está relacionado à caixa postal, o e-mail, o Gmail, o Yahoo, Hotmail. Quando eles analisarem a origem daquele e-mail disparado, eles não vão encontrar lá os pré-requisitos para aceitar. E daí, se aceitar, mesmo que aceite, no caso não tem assinatura verificada, não tem todos os TXTs configurados para que a reputação do e-mail seja configurada corretamente, eles vão direcionar para spam. Por quê? Porque a origem é duvidosa. Se o DNS não está corretamente configurada, a origem se torna automaticamente duvidosa. E isso é uma prática para reduzir fraudes, porque é muito fácil eu ir lá e mandar e-mail me passando por outra pessoa. Eu posso configurar uma caixa de e-mail me passando por um produtor, por uma empresa, e daí automaticamente, se não está configurado corretamente o DNS, a caixa postal entende que não é o real proprietário daquela caixa postal enviando. Então, é importante para nós essa questão, aumenta a nossa segurança empresarial, de produtor, porém, se você não seguir as regras, automaticamente vai ter também ser classificado como spam. Então, DNS é obrigatório. E até se você quiser dar uma verificada se o seu DNS estiver corretamente configurado, dentro da parte de registro do domínio dentro do Cellflux, tem vários sinais de verificado, que vão provar que seu DNS está 100% verificado. E a parte de e-mails fica toda verdinha. Então, para você visualmente ver que estão configurados. Mas também pode chamar o pessoal do suporte e pedir para dar uma verificada. É um limitador que, se você não tiver configurado, isso para qualquer caixa postal do mercado, não é só do Cellflux, de fato não vai entregar.
E algumas pessoas, elas configuram uma parte do e-mail que já faz funcionar, receber e enviar, Exato. mas não faz todas as configurações que aumentam a segurança do e-mail. Então, configure 100% dos DNS. Se tiver dúvida, pode olhar no nosso blog, tem também artigo explicando como configurar os DNS. Vídeos E no também YouTube. vídeos no YouTube, converse com a nossa equipe de suporte, porque isso é básico, é essencial para poder realmente conseguir entregar bem esses e-mails. Perfeito. E fazendo um ponto muito importante nessa etapa de configuração, todo o nosso novo cliente ali da Cellflux, ele recebe o nosso time de onboarding para ajudar ele nessa primeira configuração. E se ele tem alguma dúvida, os nossos especialistas vão estar ali ajudando ele a fazer essa primeira configuração para que ele tenha o máximo de proveito e entrega tanto nos e-mails, WhatsApp, SMS e tudo que ele for utilizar dentro da ferramenta. É isso, Ed Paulo? Então agora, eu queria que tu nos explicasse como é que a gente pode... Quais são as regras de envio ali dentro do mecanismo de e-mail e quais os tipos de e-mail que a gente pode utilizar dentro da Cellflux. O e-mail de performance, o e-mail de marketing, quando que eu uso um, quando que eu uso outro. Aqui tem uma dica bem interessante, que isso também aumenta a possibilidade de ser lido o e-mail e ser entregue na caixa postal. Existem 2 e-mails dentro do Cellflux, que é o e-mail de marketing, aquele que é em HTML, que tu arrasta a imagem, faz vários bloquinhos, colunas e dá uma estendida, né, que é muito parecido com o newsletter. A maioria das plataformas só tem esse padrão de e-mail. Esse padrão de e-mail, ele é entendido mais facilmente como uma promoção e ele tende a ir lá para aquela abinha lá que ninguém olha. Não é considerado spam, porque a reputação está legal, a cópia está legal, porém a plataforma lá entende isso como se fosse um newsletter, um e-mail de massa, massificado. Um disparo de uma empresa com uma promoção, alguma coisa, por causa da configuração do e-mail. E existe dentro do Cellflux o e-mail de performance. Qual que é a ideia do e-mail de performance? É para ser um e-mail mais simples, com menos HTML. Quando nós mandamos um e-mail para um amigo nosso, uma pessoa que nós conhecemos, a gente não vai lá e faz em HTML, com 2, 3 colunas, arrasta e coloca imagens e um monte de botão. Não é normal, a gente não faz isso, né? Quando a gente manda um e-mail para uma pessoa que a gente conhece, a gente vai lá para um texto simples, né? E aí, João, tudo bem? Vamos marcar uma reunião para o dia tal? Então, é um parágrafo curto, com texto direto, sem formatação, sem ficar mudando cor de fonte, sem aumentar o tamanho de fonte. É uma coisa mais simples. E isso faz com que seja classificado, o algoritmo entende, como um e-mail relacional. A possibilidade dele entender isso como um e-mail importante para outra pessoa, que tem até aqueles indicadores de importância do assunto, é muito mais alta, porque tem menos HTML, se enquadra menos com as características de um e-mail comercial. Então, no e-mail performance, e você pode talvez estar usando em qualquer plataforma mesmo conceito, a ideia é você mandar um texto muito simples, um texto mais cru, mais simplificado, com CTA direto. Uma provocação, um CTA direto, assinatura. Acabou. Simples. Se tu olhar, Alisson, dentro do livro Receita Previsível, lá no primeiro contato para lead frio... Cold calling que ele fala, né? Exato. A primeira coisa que ele fala é: não faça uma apresentação da empresa, não vá lá e enriqueça aquele e-mail com 1001 informação. Não. Tu vai lá, vai fazer uma pergunta simples, vai se identificar, vai fazer uma pergunta simples e vai esperar um CTA do cara. Então, tu não vai ficar enchendo linguiça, expandindo o e-mail como se fosse um site. Não é um site, é um e-mail, é para trocar uma ideia rápida. E quanto mais curto, maior a probabilidade da pessoa ler. Se chega um e-mail para mim, cheio de imagem, com textão, o meu algoritmo humano aqui já olha aquele negócio, passa o olho por cima e já volta. O cara nem lê os detalhes. Vai ler o título, vai ver as imagens e já vai cair fora. Quando é um textinho curto, 2 frases, e eu não consigo decodificar só olhando para aquele negócio, só batendo o olho, eu não consigo classificar como algo comercial, eu obrigatoriamente tenho que ler. Eu tenho que ler para saber do que se trata, porque afinal o fulano de tal me mandou um e-mail, parece que é para mim esse negócio, e eu leio, e daí, se, digamos, me interessa, eu vou clicar no CTA e vou continuar o processo de comunicação. Então, a forma com que tu organiza um e-mail faz diferença para quem lê e para o algoritmo também. Classificar se aquilo é um spam, se é uma tentativa de venda, né? Um e-mail comercial, um disparo em massa, ou se é um e-mail personalizado, se é um e-mail para mim, um e-mail que eu tenho que dar atenção. Então, essa é a terceira característica que nós temos aqui elencado para aumentar a sua entregabilidade e também aumentar a taxa de leitura. A quarta estratégia para a gente aumentar a entregabilidade dos nossos e-mails é usar o disparo lento. Dentro do Cellflux tem uma ferramenta chamada aquecimento, que ela faz disparos graduais. Então, você vai mandar para 100 mil leads, ok, porém não vai mandar tudo de uma vez só. Isso faz um impacto muito grande lá no algoritmo que recebe, porque ele analisa, o algoritmo, o conteúdo da mensagem,
se tem os DNS configurados corretamente, naturalmente, o formato da mensagem, mas também obedece à frequência. Então, se você chega lá e recebe 100 mil e-mails em um minuto, parece um disparo em massa, né? É muito característico. Parece um robô, né? Parece um robô, uma campanha, o cara que comprou ali uma lista e começou a fazer disparo para tentar fazer vendas forçadas. Então, parece um comportamento ofensivo lá para o cliente dele. E, naturalmente, que ele vai tentar, vai mostrar para uma quantidade de pessoas. Se aquelas pessoas não olharam, clicaram, interagiram, ele vai classificar todo o resto como spam. E possivelmente vai pegar toda essa conta também e vai classificar como spam nos disparos futuros. Porém, quando tu usa o aquecimento, que é um processo que envia gradualmente, fica baseado num sistema de disparo em eventos. O que é um modelo de disparo em eventos? Por exemplo, quando nós vamos lá e compramos na Amazon, vem um e-mail dizendo, sua compra foi aprovada, seu produto foi separado no estoque. Isso é um evento. Eu fui lá e comprei. E o evento meu evento de compra, disparou uma ação. A Amazon não vai disparar para todos os 100 mil usuários dela um e-mail em massa dizendo, não sei o quê. Então, é um evento. Só eu vou receber esse e-mail com os meus dados. E daí nós temos, sim, um comportamento que a caixa postal não pode ignorar. Porque, afinal de contas, o Alisson fez um evento lá e ele precisa receber essa mensagem. Tem os dados do Alisson dentro dessa mensagem, deve ser importante. E não está sendo enviado para todo mundo essa mensagem. Foi para o Alisson e mais 3, 4 pessoas. Então, é uma mensagem baseada em evento. Muda a característica de entendimento do algoritmo sobre aquilo. Se chegar a 100 mil em um minuto só, é uma mensagem em massa. Mas se chegar a 10 por minuto, é uma mensagem baseada em evento. Daí já muda a forma com que a análise é feita. Então, se tu entender essa questão de alcance, no caso, a frequência de envios, ou melhor, o volume por tempo, baseado no disparo dessa campanha, o algoritmo vai classificar melhor. E daí, tu pode separar, por exemplo, para enviar um e-mail por minuto, depende do tamanho da base, 10 e-mails por minuto, 5 e-mails por minuto, tu decide, né, quantos e-mails por minuto vai ser enviado. E como nós temos ali vários caixas postais, nós temos o Gmail, nós temos o Yahoo, nós temos o Outlook, cada um tem o seu algoritmo, né? E daí, por exemplo, tu vai mandar 5 e-mails por minuto, vai 2, 3 Gmail, um Hotmail, um Yahoo. Então, são caixas diferentes recebendo e-mails e tu não vai ter um alto volume sendo enviados naquele minuto para aquela base. Isso faz com que sua reputação aumente muito. Principalmente, Alisson, quando a pessoa tem uma conta nova. Ela foi lá e cadastrou um domínio novo. É um relacionamento novo com aquela caixa postal. O ideal, quando ela faz isso, é fazer um disparo 1 por minuto, que vai simular muito um processo de cadastro. Quando nós fazemos um lançamento, né, nós não temos 100 mil cadastros por minuto. Nós temos um cadastro por minuto, por 2 minutos, 10 minutos. Então, existe um intervalo entre um disparo de um e-mail e outro e-mail. Esse processo de aquisição de lead é entendido pelo algoritmo lá das caixas postais como normal, como ético, como é o que acontece de fato quando a empresa está criando uma base, uma lista de clientes, potenciais compradores. Porém, quando tu vai lá e manda um e-mail em massa, criou uma caixa postal nova, chega lá e manda 100 mil e-mails para uma conta que nunca foi usada para pessoas que tu nunca mandou um e-mail antes, automaticamente ele vai entender como spam, né? Não é normal isso. Exato. Então, simule um processo de aquisição de clientes, como se fosse captação de lead, usando a ferramenta de aquecimento, que daí tu vai controlar quantos e-mails por minuto são enviados e isso vai fazer a reputação. Só um detalhe aqui, que daí você pode estar pensando assim, tá, mas como é que eu vou fazer isso na hora do lançamento, se eu estou ao vivo? Isso não é para na hora que estou ao vivo, isso é para criar reputação e fazer nutrição. Porque quando, por exemplo, a pessoa se cadastra, ela vai receber um e-mail de boas-vindas, é baseado em evento. Não precisa nem se preocupar. Porém, quando eu mandar o primeiro e-mail, vamos dizer, a pessoa se cadastrou no dia 1. No dia 2, eu vou mandar o primeiro e-mail de nutrição. Em vez de eu disparar para todos os 10 mil leads que estão lá cadastrados, que eu cadastrei no passado, digamos assim, eu posso mandar 5 por minuto. Vai demorar 2, 3 horas para enviar para todo mundo. Porém, eu vou ter uma distribuição bem granulada. Vou ter um volume baixo sendo entregue nas contas de e-mail de forma gradativa. E o resultado vai ser aumentar a taxa de abertura, aumentar a interação. E a reputação do meu e-mail naquela caixa postal, com aquele provedor, no Gmail, Yahoo, Outlook. Porque quando eu chegar na hora do evento e eu for fazer um disparo em massa mesmo, a minha reputação está alta. E daí minha entregabilidade vai ser alta. Por causa que eu tenho uma reputação, eu tenho um histórico de relacionamento com aquela caixa postal. Então, esse conjunto de boas práticas faz com que todo o processo de entrega de e-mail seja melhor. Então, só revisando. Primeiro passo que nós falamos foi usar nome, e-mail, pode até usar o telefone dentro do assunto ou da mensagem, né? Fazendo uma comunicação com que cada mensagem seja individualizada. Informações individuais daquele lead, né?
faz com que a mensagem não seja em massa, não seja igual para 100 mil pessoas, mas cada pessoa vai ter características únicas dentro daquela imagem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, configurar os DNS corretamente. Se o DNS não estiver corretamente, seu e-mail não é considerado um e-mail seguro, uma fonte segura de dados, e ele acaba sendo classificado como spam. Terceiro ponto é usar e-mail performance. Pouca informação e um CTA claro. Pouco texto, CTA claro. O mínimo possível de imagem. Basicamente só na assinatura. E por fim, usar um disparo lento para poder controlar a quantidade de mensagens que chegam no provedor no tempo que você está disparando a campanha. Então, até uma dica bacana para todo mundo que é estrategista ouvir essas quatro etapas, seguir essas 4 estratégias, porque isso muda o resultado do lançamento. Por exemplo, se ele não tem uma boa caixa postal, uma boa reputação, quando chegar no horário da CPL, o e-mail dele vai ter uma baixa entrega e uma baixa taxa de visualização. E para a gente que está com um lançamento ao vivo, está esperando aquela massa de leads chegar lá, vai acontecer que a gente não vai ter esse volume esperado. Então, essas 4 dicas que tu passou aqui, eu queria que tu desse uma clusterizada nessas informações e pudesse passar de forma mais objetiva, bem na dica do especialista, que é o nosso quadro aqui. Como aumentar a taxa de abertura e evitar o spam? Qual é a tua dica para os nossos estrategistas? Então, numa narrativa, pensando nos passos para a gente ter uma boa reputação, comece cadastrando uma conta nova, usando a configuração do DNS completa, né? Não basta fazer só o básico para receber e enviar, tem que ser completa, e daí, naturalmente, que a pessoa pode verificar ali com a equipe de Cellflux, ver se está tudo certo. Uma vez configurado corretamente o DNS, você vai se preocupar com o tipo do conteúdo enviado, o formato da escrita do e-mail e a frequência que vai ser enviado. O formato ideal é o formato performance, que ele trabalha um texto mais simples, com CTA mais direto, pouco HTML, não foque em colocar colunas responsivas, fotos, esse tipo de coisa não é importante em e-mail para te ter uma alta entregabilidade e uma alta taxa de leitura, né? Quando quer disparar um e-mail comercial, uma carta de venda, até pode usar isso em algum momento do funil. Mas para aumentar a entregabilidade, foque em e-mails mais simples. Depois disso, usar o nome no assunto, nome da pessoa do assunto que vai receber o e-mail. Dentro do corpo do e-mail, usar o nome da pessoa no começo, o primeiro nome apenas. No final, no rodapé, colocar o e-mail da pessoa e o nome completo, para deixar bem personalizado mesmo. E ter uma assinatura completa, com nome, endereço, site do produtor, da empresa que está enviando. Então, ter uma assinatura bem completa, preencher todos os dados ali da assinatura que tem dentro do Cellflux, que isso vai ajudar bastante na questão de confiança da origem. Se obedecer todos esses passos, automaticamente, com o passar do tempo, a reputação vai ficando cada vez mais blindada, por causa que tu tem um histórico de boa entregabilidade anterior. E daí o algoritmo lá das caixas postais cada vez mais vai entender que teu e-mail é importante e vai entregar na caixa postal. É impossível você fazer tudo isso em uma semana, em 2, 3 dias. Então é uma construção. Começa devagar e vai escalando aos poucos. E é impossível fazer isso de maneira manual também, né? Então por isso que a gente traz ferramentas, traz softwares como o Cellflux para automatizar esse processo e conseguir fazer a estratégia funcionar. Cara, foi um prazer conversar com o Ed Paulo aqui hoje. Espero que vocês tenham entendido essas 4 estratégias que ele passou aqui, consigam implementar isso nas suas estratégias. E se você tiver qualquer dificuldade no seu funil de vendas, pode entrar em contato com o time do Cellflux, que a gente vai ajudar você a automatizar seus processos, ajudar você a aumentar suas conversões e com certeza você ter altos resultados no mercado digital. Então é isso, Alisson. Um grande abraço. Se você quiser me seguir no Instagram, edpaulo.zanella. Espero que você bombe suas campanhas de e-mail a partir de agora. Então esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado e colhido várias estratégias que vocês consigam implementar no seu funil. E espero vocês num próximo capítulo aí. Valeu. Obrigado, Ed Paulo, mais uma vez e até a próxima. Valeu. Então, para você acompanhar o Cellflux nas redes sociais, lá no Instagram, Cellflux Oficial, no YouTube, Cellflux Oficial, e também compartilhe esse vídeo com qualquer estrategista que precisa entender a importância de ter um e-mail muito bem estruturado. E muito obrigado para você que acompanhou até aqui, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.